Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Boa tarde a todos. Então, queremos já realizar o nosso programa, né, e dizer para os companheiros e companheiras, né, que tivemos uma reunião com a Construção Civil Leve, mediante ao Ministério Público, e foi remarcado para dezembro, mas já deixamos um ofício para uma reunião na quarta-feira, só para atender os companheiros da Convenção Coletiva Leve. Tá? O doutor Hernani está chegando aí, pode dar o informe dele. Boa tarde a todos. Vou deixar a doutora Karine e o doutor Hernani, que tem sempre umas coisas novas para todos nós trabalhadores. Eu também fico participando aqui, é interessante, tá? Então, doutor Hernani está com a palavra. Boa tarde a todos, primeiramente. Deixa só eu acabar aqui de falar. Certo. Hoje, o tema de hoje, nós iremos estar falando com você, trabalhador e trabalhadora da construção civil, né, sobre um tema extremamente importante, que é a hora extra, né, doutor Hernandes? E antes da gente estar começando a falar sobre isso, o Sérgio estava falando aqui sobre aquela questão da Convenção Civil, da Construção Civil Leve, que a gente ainda não saiu. O que o senhor pode estar passando aqui para os trabalhadores um pouquinho mais sobre essa questão? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Então, doutora Karine, em relação à negociação do setor da construção civil leve, foi realizada, né, recentemente a mediação lá no Sejus, que fica lá no Tribunal Centro do Rio de Janeiro. Então, o sindicato patronal, o Sincocimo, ficou de encaminhar, né, uma planilha com a proposta dos pisos salariais. E encaminhou, está em análise, né, pelo Sitcom, e sugerimos então uma reunião com o Sincocimo para dar seguimento aí à negociação coletiva. Em relação às horas extras, daqui a pouquinho vamos abordar, né, doutor Karine? Esse tema muito importante e relevante, né, que é a jornada extraordinária, né? O empregador ele contrata então o funcionário para cumprir a carga horária na nossa categoria de 220 horas, mas eventualmente para poder cumprir ali aquela demanda, né, serviços inadiáveis, o empregador muitas das vezes precisa do funcionário após a jornada para poder atender essas frentes aí. E aí vem a hora extra, né, que vamos abordar daqui a pouquinho esse tema. Então vamos passar aqui para os andamentos das ações coletivas. Vou começar primeiramente com a mediação que eu acabei de falar, né? Então, foi remarcada a próxima audiência de mediação para o dia 3 de dezembro de 2024, às 10 horas, no Sejus, por videoconferência. Então, voltaremos a tratar sobre essa negociação do setor da construção civil leve lá no Sejus, tribunal que fica no centro do Rio de Janeiro. Coletiva Perbras, contrato indeterminado em 31/10/2024, apresentados os cálculos pelo Sitcom, a aguardar e iniciar a fase de execução. Coletiva REME, em 30/10/2024, recebido o mandado pelo oficial de justiça para notificar o INSS para informar se existe crédito de um dos sócios e reter um percentual para pagamento da execução, aguardar a resposta do INSS. Coletiva RMV Equilíbrio Vertical, em 30/10/2024, expedida intimação para tomar conhecimento que foram rejeitados os embargos de declaração da Petrobras sobre o acordo que manteve a condenação da empresa. Coletiva Propave, atual Blaspint, em 29/10/2024, recurso da Petrobras Transpetro no processo será encaminhado para o Tribunal do Rio de Janeiro para julgamento. Coletiva TFM Petro, em 28/10/2024, publicado edital para tomar ciência da sentença que foi favorável aos trabalhadores na condenação subsidiária da Petrobras, pois a TFM Petro não foi encontrada. Aguardar prazos de possíveis recursos. Coletiva Masterlogic, verba de rescisórias, em 28/10/2024, certidão de encaminhamento para a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Coletiva Inova Rio, verba de rescisórias, em 24/10/2024, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento.
Coletiva Misel Engenharia, em 16/10/2024, conclusos para vistas regimentais. Suspenso o processo em razão do novo pedido de vistas regimentais pelo ministro. Coletiva VBC Tecnologia, em 15/10/2024, publicada intimação para tomar ciência da retirada de pauta de audiência do dia 3 de dezembro de 2024, às 14h30. Aguardar novo agendamento. Coletiva Altivale Automação, medida cautelar em 3/10/2024, publicação de intimação para a Petrobras proceder à penhora de crédito da Altivale. Em 12 de setembro de 2024, mantida a multa que foi aplicada à Petrobras no processo e foi intimada para informar qual a previsão dos demais depósitos. Na coletiva Altivale Automação, referente às verbas rescisórias, em 8 de julho de 2024, distribuído por sorteio no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Coletiva MECSERV, verbas decisórias, em 23 de setembro de 2024, juntados em barra de declaração para esclarecimentos de pontos da sentença. Em 16 de setembro de 2024, publicado o acordo que conheceu o recurso do sindicato e condenou subsidiariamente a Petrobras. Coletiva TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso ou sobrestado por recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Coletiva Perbras, contrato de parada, em 16 de dezembro de 2022, distribuído e concluído para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, aguardar decisão. Então, estes são os andamentos das ações coletivas. Léo, tem alguma pergunta? Por enquanto, temos só aqui o companheiro Felipe desejando uma boa tarde a todos. Bom dia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Tudo bem? Então, agora, né, nós vamos começar o nosso tema. Pedimos a todos os trabalhadores e trabalhadoras que vamos lá, peguem caneta, papel, vamos anotar, aprender, né, para que a gente saiba os nossos direitos, né, doutor Hernandes, que é de suma importância para você, trabalhador e trabalhadora, que você saiba os seus direitos, né, que você tem garantidos na nossa Constituição, na nossa CLT e também previstos e garantidos na nossa Convenção Coletiva, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre hora extra. Vou perguntar aqui, doutor Hernandes, o senhor começa o tema com a gente. Sim, o que é a hora extra, né? O que vem a ser a hora extra? Então, antes de mais nada, existe uma definição sobre o que é hora extra. Como abordamos no início, toda hora excedente trabalhada, além da jornada de trabalho habitual, é descrita por meio de contrato de trabalho e aí tem o nome aí de hora extra. Então, foi aquilo que eu falei inicialmente, né? O trabalhador é contratado para cumprir aquela carga horária, na nossa categoria aqui, 220 horas, né? E 44 semanais. E aí, o empregador precisa ali do funcionário para que fique após a jornada, né? Para atender, por exemplo, serviço inadiável. E aí, esse trabalhador continua ali a execução dos serviços após a jornada, então ele passa a ter direito ao recebimento da hora extra. Então, segundo a consolidação das leis do trabalho, CLT, é previsto que a jornada de trabalho não passe de 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Qualquer minuto ou horas que ultrapassem esse limite é considerada hora extra. De acordo com o artigo 59 da CLT, a jornada excedente pode ser de até 2 horas diárias, mediante acordo coletivo de trabalho ou contrato. Isso quer dizer que o máximo diário permitido possui um limite estabelecido por lei. Porém, em âmbito privado ou em convenção coletiva, pode haver aumento dessas horas caso exista acordo prévio entre as partes. Doutora Karina, qual é o valor da hora extra? Olha lá, hein? Todo mundo gosta de saber sobre isso, né? Então, vamos lá. De acordo com a CLT, gente, a obrigatoriedade da remuneração do serviço extraordinário, ele é superior, né, ao valor normal da hora trabalhada. Então, o que acontece? Se ele é superior, logicamente ele tem que ter um acréscimo, Sérgio. Contudo, a Constituição Federal determina, né, que o mínimo, tá, desse pagamento seja 50%. O valor das horas extras, em conformidade com o artigo 7º da Constituição, ele obriga esse pagamento mínimo de 50% superior à hora normal, ou seja,
O pagamento da hora extra será o valor da hora normal que você trabalhou e mais um acréscimo de 50%, né, do valor da hora normal do trabalho, ok? Então, as empresas e os seus colaboradores, eles devem entrar, né, em um acordo quanto ao valor dessas horas extras, e essa informação ela deve constar no contrato de trabalho, ou ela ser retificada por meio de um aditivo contratual, por exemplo, ou ela, se no nosso caso aqui, né, ela tem que ser seguida, né, está estabelecida na convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho, tá bom? Agora, doutor Hernandes, diz pra gente aí, o que não é considerado hora extra? O que não é considerado hora extra. Então, vamos ver aqui as hipóteses, então. É comum que muitas pessoas se confundam em relação ao que é e o que não é considerado hora extra. Para responder a essa questão, separamos algumas situações a seguir que não são entendidas como hora extra. Confira: tempo de deslocamento de casa para o trabalho, o tempo de deslocamento do trabalho externo para casa, permanência ociosa no local de trabalho mediante comprovação, troca de mensagens com colegas de trabalho e gestores desde que não configure atividade extra, como envio de e-mails ou reuniões, trabalho externo excedente às horas normais, sem comprovação ou solicitação, confraternizações, salvo política individual da empresa, minutos de tolerância de acordo com as políticas de cada empresa. Então, essas são algumas hipóteses, podendo haver ainda mais, tá? Mas a título meramente exemplificativo, citamos aqui algumas situações que não configuram hora extra. Doutora Karina, quais são os tipos de horas extras? Vamos lá, então, vamos aí, anota aí, gente. A CLT, ela estabelece diferenças em turnos, feriados, intervalos e até mesmo banco de horas, né? Então, entender as diferenças e percentuais de cada uma dessas modalidades, ela evita até o erro no cálculo e tem um maior controle para cada empresa sobre a prática, né, das horas extras dos colaboradores. Então, o que a gente tem? Quais são os tipos de horas extras que a gente tem? A gente tem, né, no turno diurno, né, a hora extra que é exercida no turno diurno, ou seja, o horário padrão de trabalho, né, que compete horário entre 6 horas, né, da manhã até as 21 horas, é considerado um adicional de hora extra, no mínimo de 50%, né, conforme a condição normal prevista em lei. Logicamente que tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente está falando que tem, depois a gente vai falar da convenção, tá bom? Nós temos também o turno noturno, que daí o horário de trabalho nesse período de noite, né, é entre as 22 horas e as 5 da manhã. E os trabalhadores dessa modalidade, eles têm que receber um acréscimo conjuntamente de 20% em cima do adicional noturno. Ou seja, as horas extras, nesse caso, validam um mínimo de 50%, mas também tem que ter um acréscimo dos 20% observado, né, do adicional noturno sobre o valor. Nós temos também, né, o tipo de intrajornada. O que é isso, né? O que é hora extra e intrajornada? Os trabalhadores, né, com a jornada de trabalho, que façam jornada de trabalho de até 4 horas diárias, eles não são obrigados a possuir intervalos, tá? Então, o que é isso? Com exceção das ocasiões específicas em norma coletiva. Mas a jornada de trabalho que ela tenha entre 6 horas, né, de 6 horas para cima, nós temos que ter pelo menos um mínimo de intervalo para que a pessoa possa se alimentar, possa descansar de 15 minutos. E acima disso a gente sabe que é 1 hora. Quando a empresa ela não respeita o seu horário para você tirar de almoço, o seu horário integral para você almoçar, né? Ou para você fazer esse intervalo do lanche, vamos dizer assim, quem trabalha 6 horas, ela está infringindo o seu horário. E aí acaba, né, devendo uma coisa chamada hora extra, intrajornada, tá? Quantas vezes, né, você já voltou do seu almoço mais cedo para continuar um trabalho?
né? Isso é uma coisa, uma prática que acontece muito. E nós temos, na verdade, diversas causas trabalhistas, né? É uma das coisas que mais acontece e gera também ações trabalhistas, é justamente o horário intrajornada. Então, por falta de registro de ponto, os empregados acabam trabalhando a mais e não sabem que esse intervalo ele é garantido por lei. Em caso de atividades durante o período do intervalo, o trabalhador terá direito, sim, a hora extra de título indenizatório no valor de 50% dos minutos ou das horas trabalhadas durante esse período, ok? Nós temos também as horas extras que nós exercemos nos finais de semana e feriados. A depender da escala de trabalho e configuração, né, da hora extra, isso daí pode até mudar. Mas, no entanto, a hora extra que for realizada, exercida, né, no feriado ou no final de semana, né, sábado e domingo, vale o dobro, né? Ou seja, 100% da hora normal de trabalho e não 50%, tá bom? E agora, doutora Hernandes, vamos para falar sobre a convenção coletiva, né? Que a nossa convenção coletiva da Reduc, ela tem um diferencial com relação às horas extras. Então, conta pra gente, doutora Hernandes, o que estabelece a convenção da Reduc sobre as horas extras? Isso. Até agora nós falamos de modo geral, né? De modo geral. Vamos falar agora de uma maneira mais específica, né? Ou seja, sobre a convenção que é aplicada na área da Reduc e firmada pelo Sitcom, né? E o Sindicato Patronal. Então vamos lá. O que estabelece a convenção da Reduc sobre as horas extras? Na cláusula 9ª, a convenção informa que as horas extraordinárias prestadas nos dias úteis serão pagas com acréscimo de 50% às 2 primeiras horas e de 100% a partir da 3ª hora. Então, a partir da 1ª hora extra nos dias úteis, haverá fornecimento de lanche aos empregados. Após a 4ª hora extra, será fornecido o jantar. Quando houver jantar, não haverá entrega de lanche. No parágrafo 1º da mesma cláusula, diz o seguinte: nos sábados compensados, as horas serão pagas com um acréscimo de 100%, que é o adicional lá das horas extras. No parágrafo 2º da mesma cláusula, diz o seguinte: aos domingos e feriados, todas as horas serão pagas com um acréscimo de 100%. No parágrafo 3º, diz o seguinte: quando houver serviços extraordinários, as empresas deverão ter durante esse período um enfermeiro para prestar as devidas assistências, caso sejam necessárias. No parágrafo 4º, também da mesma cláusula, diz: quando houver trabalho em dias de sábado, domingo ou feriado, as empresas fornecerão alimentação da mesma forma prevista para os dias úteis de trabalho. No parágrafo 5º, dispõe que, em situações excepcionais, as jornadas de 44 horas semanais poderão ser deslocadas em escalas de trabalho alternativas, configurando hora extra a partir da 44ª hora trabalhada, sendo tais horas adicionais pagas com acréscimo de 100%. Então, essa aqui é a previsão sobre horas extras previstas na convenção coletiva aplicada na área da Reduc. Doutora Karina, a prestação de horas extras aumenta o valor do repouso semanal remunerado? Olha que pergunta interessante, né? Porque é um assunto que tem gerado grande polêmica, né? E nós temos sim que observar que a prestação de jornada, né, extraordinária, ela vai sim repercutir no repouso semanal remunerado, gente. Então a resposta é sim. O repouso semanal remunerado é um período de 24 horas consecutivas destinado ao descanso, que deve ser concedido preferencialmente aos domingos. Essa parcela, né, ela é calculada com base nas horas extras trabalhadas durante a semana, né? Logo, se foram prestadas horas extras em determinada semana, o valor do descanso semanal remunerado, o que acontece com ele? Ele vai ter um aumento, ele vai ter que ter esse acréscimo das horas extras, tá bom, trabalhador? Então, é uma dúvida recorrente que a gente sempre recebe ligações aqui no sindicato. Então, você anota aí e lembre-se, sim, as horas extras repercutem no meu repouso semanal remunerado. Agora, conta pra gente aí, doutor Hernandes, a majoração do repouso semanal remunerado,
pela prestação, né, habitual das horas extras, ela repercute nas demais verbas salariais? Conta aí pra gente. Sim, a resposta é sim, né? Se houver habitualidade, ou seja, se em um mês cumpriu hora extra e uma prestação de 12 meses, mas ele só cumpriu horas extras em um mês, então não há habitualidade. O que considera habitualidade? O que a jurisprudência entende como habitual o cumprimento de horas extras? Quando o tempo de execução, de cumprimento de horas extras foi maior ou igual à metade do tempo de serviço na empresa. Então, vamos usar aí 12 meses. Então, o trabalhador prestou serviço por 12 meses. Certo. E aí ele cumpriu horas extras durante 7 meses. Certo. Nos 12 meses, cumpriu horas extras em 7 meses. Então, passou, né, no caso, da metade do tempo de serviço total. Então, aí configura a habitualidade no cumprimento das horas extras. Não precisa necessariamente cumprir horas extras em todos os meses, entendeu? Mas habitual, o que é habitual, segundo a jurisprudência, é ter cumprido horas extras em pelo menos pela metade ou mais do tempo de serviço. E aí a resposta é que sim. A partir de 20 de 3 de 2023, o TST alterou a jurisprudência. A orientação jurisprudencial número 394 da SDI 1, e passou a entender que o aumento do valor do repouso semanal remunerado decorrente da interpretação da prestação de horas extras habituais repercute no cálculo das parcelas que tem como base de cálculo o salário. Essas verbas são as férias, o 13º, o aviso prévio e o FGTS. Agora, doutora Karina, gostaria de fazer um adendo aqui na fala da doutora anterior, e aí em relação ao DSR, né? O cumprimento das horas extras, isso gera aumento no valor do DSR, e tem uma empresa que está na nossa base atualmente, prestando serviços em 3 contratos, sendo, eu não posso falar o nome, né? Mas na área da Reduc, né? E ela vem determinando que os trabalhadores, os funcionários cumpram horas extras e ela não calcula o DSR nos contra-cheques. Isso é atual. Tem 3 contratos da empresa na área da Reduc que determinam o cumprimento de horas extras e não calcula o DSR. O entendimento dela. Entendeu? E aí ela apresentou a justificativa que não tem respaldo na lei, né? Na lei que trata sobre o DSR, que é a Lei 605 de 49. E o sindicato vai, então, buscar uma mediação no Ministério do Trabalho para que a empresa, inclusive, pague um passivo, porque está gerando um passivo. Ela já está numa faixa de 2 a 3 anos na base, sem pagar o DSR, Passivo determinando o cumprimento de horas extras. Então, o sindicato já está tomando as providências as medidas cabíveis, né? Para poder corrigir essa irregularidade. Doutora Karina, todo empregador é obrigado a controlar formalmente a jornada de trabalho? Então, gente, vamos lá, né? Na verdade, né, o que diz, né, a CLT com relação a isso? Não, gente. Não é todo empregador que ele vai ter a obrigatoriedade de fazer esse controle da jornada de trabalho. Na verdade, apenas os empregadores que possuem, né, mais de 20 empregados, eles são obrigados por lei a fazer o controle formal da jornada. Esse controle, ele pode ser feito por meio de registro manual, mecânico ou eletrônico, né? Aliás, antes da Lei 13.874 de 2019, né, também conhecida como Declaração de Direitos, né, da Liberdade Econômica, os empregadores com 10 funcionários, eles eram obrigados a controlar formalmente a jornada, tá bom? Então, quem tem até 20 não tem essa obrigatoriedade. Passou de 20, está com 21 empregados, a empresa tem sim a obrigatoriedade de fazer o controle de ponto, tá bom? E agora, doutor Hernandes, fala pra gente aí. Léo, tem alguma interação antes disso? Temos Vamos sim. lá, falar um pouquinho da interação do pessoal.
Temos aqui o Kleber Almeida desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Kleber. Kleber. Temos Sempre a- com a gente, né? Isso, Temos sempre também a Cláudia Lu, Cláudia Lu, Boa sempre tarde, presente Cláudia. Sempre também. presente Boa também. tarde. Boa tarde. Boa tarde. o companheiro Lira desejando uma boa tarde a todos. Companheiro Lira, tá devendo. Tá devendo a vida aqui, hein? É. Temos o Magno Mahmoud também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Magno. Obrigada, boa Temos o tarde. Rafael Monteiro, diretoria Nota 1000. Boa tarde. Boa tarde, Boa companheiro. tarde. Boa tarde, boa tarde. O Carlos Henrique, ele deixa assim, boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Uma Tá. pergunta que não quer calar. Vocês sabem me informar o porquê os moradores de Campos Elíseos não conseguimos mais uma vaga dentro da empresa, dentro da Reduc? Pois sou morador de Campos Elíseos, tenho 50 anos, fui qualificado dentro da Reduc pela Segilec. Sou qualificado de verdade, com muitos também, mas é difícil entrar. E não é por conta da idade. Algo está errado. Vocês não acham também estou enganado ou errado? Boa tarde, companheiro. Boa tarde, companheiro. tarde. Qual o nome do companheiro? Carlos Henrique. Boa tarde, Carlos Henrique. Carlos Henrique, eu estou escutando aí a sua fala, né? A gente sabe que na Reduc, geralmente quando vai ter uma parada, né? Tem vaga para 2.000 pessoas e tem umas 7, 8.000 pessoas para poder entrar. Então é uma briga constante, né? O sindicato sempre quando recebe, né, diretamente, a gente leva lá para a área da Reduc, né, coloca nas caixas, faz aquele procedimento que todos sabem lá. E quem vai chamar é a empresa, a gente não tem isso. A única coisa que a gente faz para poder ajudar e não vir pessoas de fora, a gente entra em contato com a Reduc quando a empresa quer, comunica a gente o que ficou tratado em assembleia na área da Reduc, para poder a gente só comunicar lá. A gente comunica uns dias antes, coloca lá a caixa, vocês colocam o currículo e quem determina é a empresa. Infelizmente, companheiro, esse procedimento não é com a gente. Eu sei que o trabalhador sempre vai vir ao sindicato, mas não chega para a gente, entendeu, doutora Karina? Entendi. Entendeu, doutora Renan? Sim, sim. A gente faz o nosso trabalho, a gente fica muito triste, né? Que a pessoa é qualificada e não consegue um trabalho na Reduc. Mas eu creio, né, que voltando a ter alguma coisa, você pode ser beneficiado, né? Lembrando que o governo federal anunciou, né, há pouco tempo, né, Uhum. que vai aplicar aí um valor bem elevado aí para fazer a reforma, né, Uhum. de infraestrutura da Reduc, Reduc. lá no Fomperd também. Aí. E isso aí vai gerar Gerar oportunidades aí de para os emprego muito trabalhadores. bom. Gera Mas, muito hein? emprego. E Então- tem outro ponto também, porque no nosso próprio panfleto informativo a gente tem colocado, né? Porque as empresas muitas vezes o cara completou 50 anos e não quer fechar, ele não está falando errado não, mas a gente tem impulsionado lá a área da Reduc, reuniões que o pessoal de 50 anos para lá tem que ter vaga também, são profissionais. Exatamente. Eu até alguns quando chego aqui, né, que é a beira da minha idade também, eu converso com ele, ó, sem a gente não tem parado. Porque os garotos novos estão entrando agora, vocês que vão dar encaminhamento, eu brinco, mas a gente tem brigado sobre isso. Não, o que ele está falando não é nem verdade não, porque quando tem 50 anos eles, entendeu? Mas a gente tem brigado informativo, entendeu? E também conversa com a própria Petrobras, para não fazer acepção, entendeu? Exatamente, Sabe, até companheiro? porque fazer esse tipo de acepção, né, É. é um tipo de discriminação, né? As empresas não devem estar fazendo isso. Não é porque uma pessoa tem 50 anos que ela não tem qualificação profissional e que ela não tem saúde física e mental para exercer a função. Entendeu? A idade nem sempre significa que a pessoa não esteja disposta e não esteja preparada para exercer aquela função. Tá ok? Então vamos dar uma continuidade aqui Sim, no nosso vamos sim. tema? Mais alguma interação? Não, né? Temos aqui sim, temos a Nina Caetano. Olá, boa tarde a toda a nossa diretoria. Boa tarde, Nina. Boa tarde a nosso companheiro todos. Valtinho. E Valtinho. pediu para mandar um abraço pro pessoal da Termorrio. Aí, um abraço pro Um pessoal da abraço, Termorrio um abraço. aí, ó. Um abraço Tá aí. bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, então, bom trabalho para todos. Temos aqui também a Meire Silva desejando uma boa tarde a todos. Boa Temos tarde, boa a senhora tarde, Meire. Meire. Gisele Cordeiro, temos Boa o tarde, tarde, Gisele. Gisele. Boa tarde. temos a Fleet Flight Tecnologia, Fleet Boa Flight tarde. sempre aqui Boa com a tarde. gente, né? temos aqui o Sidney Fernandes, temos Boa a tarde, Célia Sidney. Nobre, temos Boa o tarde. Richard Boa também tarde. desejando uma Boa boa tarde, tarde a Richard. todos. Sergião, doutora Karina, doutor Obrigada. Hernandes Léo. Boa tarde, Boa obrigado. tarde. Marcelo deixou assim, ó.
deixou outra interação, sempre nos orientando, tirando nossas dúvidas e esclarecendo diversos assuntos. Obrigado pelo excelente trabalho de vocês, sempre ajudando os trabalhadores. Eu que agradeço. Obrigada, a gente é que agradece. Marcele Nobre. Obrigado, Marcele. Bom, vamos lá continuar aqui o tema, daqui a pouco a gente fala mais. Então, beleza, então vamos lá. Tem muita interação, senão fica só interação. Vamos lá, gente. Então, doutor Hernandes, continuando aqui no nosso tema. Então, tira só uma questão, uma dúvida aqui. Então, todo empregador é obrigado tal, a controlar formalmente a jornada de trabalho, que eu estava falando sobre isso. Mas me diz uma coisa, quer dizer que toda jornada extraordinária sempre vai resultar em pagamento de hora extra? Você sabe me tirar essa dúvida que chegou para mim? Claro. Eu trouxe aqui hoje? Claro. Nem sempre. Até porque, como nós sabemos, a gente até sempre esclarece, né, sobre a questão do banco de horas, embora o Sitcom não costuma fazer acordo, né, para instituir banco de horas. Sim. Mas o banco de horas, na verdade, é uma troca, né? Então, sendo feito o banco de horas por sindicato ou diretamente com o empregado, já é possível, né? Certo. Ser feito o banco de horas diretamente entre empregador e empregado. Certo. No entanto, tem algumas peculiaridades em relação ao banco de horas firmado com o sindicato. Depois eu posso até estender um pouco sobre. E aí é uma troca, né? Então, o trabalhador ele cumpre ali uma jornada extraordinária, mas ao invés de ele receber a hora extra, reverte aí em folga, entendeu? Então, nem sempre, doutora Karina, é possível que empregado e empregador façam um acordo para trocar as horas extras por folgas compensatórias, ou mesmo reduzir a jornada de trabalho em outro dia. Contudo, essa compensação deve ser feita em, no máximo, um ano. Isso quer dizer que as horas extras feitas em um mês devem ser compensadas até o mês seguinte. E, no máximo, tem que ser dessa maneira. As partes podem ainda adotar um sistema de compensação muito conhecido e chamado de banco de horas, exatamente o que eu tinha falado no início. E aí tem uma peculiaridade, quando o banco de horas é feito, né, por acordo entre empregado e empregador, então a compensação deve acontecer em no máximo 6 meses, sob pena de conversão em horas extras. Exatamente. Se for feito o acordo do banco de horas com o sindicato, ou seja, entre empresa e sindicato, essa compensação, o tempo para a compensação aumenta para 1 ano, então de 6 meses. Então a compensação pode acontecer em até 1 ano. Se não houver nessa compensação, também acontece a conversão em horas extras. E aí a empresa passa a ter a obrigação de pagar pelas horas trabalhadas. Doutora Karina, então não é obrigatório o uso do ponto eletrônico? Vamos lá, né? Tem gente que pergunta sobre a questão do registro, né? Como deve ser feito. Não, gente. O registro, né? O registro do seu ponto, né? Ele pode ser feito de forma manual, por exemplo. Não é necessário, né, que seja obrigatório as empresas estarem fazendo, né, o registro através de ponto eletrônico. Ele pode sim ser manual, contudo, os empregados eles devem ser orientados, né, a anotar os verdadeiros horários de entrada e saída, tá? Porque pela Justiça do Trabalho, né, a gente não pode colocar os horários, famosos horários britânicos. Por exemplo, ninguém entra corretamente todo dia às 7 horas da manhã e sai pontualmente às 5. Né? A pessoa pode ter uma diferença ali de uns minutos entre a entrada e a saída. Então, o ponto ele não pode ser preenchido, se for de forma manual, né? Ele não pode ser preenchido com os horários iguais, né? Sendo o horário da entrada e horário da saída, que a gente chama de horário britânico, tá bom? Então, tem que ter variação normal de minutos de um dia para o outro, tá? Isso porque esses registros, né, que eu acabei de falar que eles são uniformes, né, que eles são pontuais, eles invalidam os cartões de ponto e eles não servem como prova na Justiça do Trabalho, entendeu? Então, uma vez que eles não revelam a realidade fática do contrato de trabalho, né, eles não são viáveis. Então, se o trabalhador for registrar o ponto, né, as empresas devem orientar que deve ser registrado o ponto da forma como ele realmente exerce. E tem empresa, inclusive, né, que infelizmente
pede para o trabalhador registrar o horário que ela determina que seja registrado para não gerar hora extra. Isso também é inválido e isso daí é meio de prova na Justiça do Trabalho, através de testemunhas, através de documentos, através de informações que a pessoa possua, né? Por exemplo, a conversa de WhatsApp pode ser e gerar uma prova de que aquele trabalhador fez a hora extra. Então é bom que o trabalhador esteja ciente dessa questão, né? O ponto eletrônico, ele não é obrigatório, o ponto pode ser feito de forma manual, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem uma sistemática para ser cumprida. A primeira delas é observar a realidade do trabalhador. Seguir a realidade do que ele está vivendo na hora. Se ele entrou 7 horas e saiu às 6, a empresa não pode botar que ele saiu às 5. E vice-versa, o trabalhador também tem que colocar a realidade do horário de trabalho dele, que ele vivenciou ali, tá bom? Agora diz pra gente, doutor Hernandes, o trabalhador que decide fazer o registro eletrônico do ponto, o empregador, perdão, não é o trabalhador, tá? O empregador que decide fazer o registro eletrônico do ponto, pode usar qualquer tipo de equipamento? Conta pra gente isso daí, uma curiosidade. A resposta é não. O sistema de registro eletrônico deve ser certificado e seguir os requisitos de avaliação da conformidade publicados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, chamado Inmetro. É o que prevê a portaria número 671 de 2021 do Ministério do Trabalho. Doutora Karina, quais as consequências de não realizar o controle de jornada quando obrigatório? Então, né, qual é a consequência que o empregador sofre, né? Ele sofre, né, na verdade, a consequência de ser acionado na Justiça do Trabalho. Entendeu? Por quê? Porque quando ele não apresenta os controles de frequência, né, que são obrigatórios, ele fica submetido a uma presunção favorável ao empregado sobre aquela jornada de trabalho que ele alegar. Então, se a empresa ela não tem o controle de frequência do trabalhador, ela está sujeita, sim, a sofrer uma ação na justiça, tá? Por quê? Porque isso significa que alguém pode ajuizar uma ação, uma reclamação, dizendo que prestou 2 horas extras por dia no seu contrato de trabalho, e aí caberá ao empregador provar o contrário. E não ao empregado, ele não vai ter como demonstrar as horas trabalhadas. Por quê? Porque é o que eu falei, se a empresa ela possui mais de 20 empregados, ela tem a obrigatoriedade de ter na sua empresa, né? Ela tem que ter um sistema de controle de ponto, de entrada e saída do seu funcionário. Entendeu? Então, se ela não faz, ela está atraindo para si o ônus de comprovar na justiça que aquele trabalhador não prestou o labor extraordinário. Tá ok? E agora a gente vai chamar aqui para falar um pouquinho aqui na ótica, né? Sobre a ótica aqui, né? Pra gente, né? A ótica Lana, a nossa companheira aqui, nossa amiga. Dá uma licencinha aqui para ela sentar rapidinho. Peço licença por instante, tá? Né, que a gente vai fazer o sorteio. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente fazer o sorteio e a gente concluir. Boa noite a todos. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É bom dia, boa tarde e boa noite. Eu gostaria de falar boa noite, que eu estou até no costume. Boa tarde a todos, tá? Que está assistindo. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ana Luísa, eu sou aqui da Ótica Lana. Eu estou aqui no sindicato toda quarta e quinta-feira para atender vocês, tá bom? Tem bastante variedade, tem bastante novidade, tem coisas novas. Então, assim, eu faço um convite para vocês, tá? Para vocês virem aqui, para vocês dar uma olhadinha. Tem bastante desconto pro associado, tá bom? Fora o nosso projeto, né, que a gente tem com a Citicom, de armações e lentes incolores, se for para perto, R$80. E se for para longe ou multifocal, lentes incolores, você consegue fazer aí um óculos completo, né? Armação e lente por R$120. Nossa, isso é um benefício, tá? Pro associado e pra sua família, tá bom? Deixa eu... Aqui, ó. E nós também temos nosso exame, tá? O exame ele é marcado, você pode estar marcando aqui comigo, ou também você pode estar ligando ou mandando mensagem pro nosso WhatsApp, tá
tá bom? Pra me fazer o exame de vista. Tá bom. E eu vim fazer o sorteio aqui do óculos de sol. Olha, hoje nós Pode ir. teremos o Pode ir, sorteio amigo. de um óculos de sol. Opa, eu vou participar, eu quero, hein? Vou entrar, posso entrar? Olha só. É feminino ou masculino? É masculino. Ó, Masculino. dessa vez não é feminino, né? Tá? É. Nós temos um óculos Doutor Hernandes lindo. gosta. Ó, o doutor Hernandes É gostou. meu estilo esse aí. Olha, bem no estilo do doutor Isso, Hernandes. doutor Hernandes. Que bonito. A gente vai começar o nosso sorteio aí, Já tá? tá aí, pode tirar essa aí. Então vamos. Léo, roda aqui, Léo. E a doutora Karina vai tirar o primeiro ser sorteado. O primeiro sorteio vai ser o óculos. É isso? Faz o kit, né? O kit, né? Um kit. Camisa, óculos e a caneca. Camisa Isso óculos. aí. É o primeiro. Ana hein? Luísa, vamos lá. Vai lá, Ana Luísa, fala você aí pra gente. 08. 08. Meire Silva. Companheira Meire Companheira Silva, meus Meire. parabéns, Meire. Agora é só dar um alô, Meire. Tem que estar, não é isso, Léo? Isso aí, Meire Silva foi a sorteada, mas ela tem que estar na live. Ela Temos deixa que ali estar nos na comentários do ganhei. Caso não, Sérgio conta e Isso. vamos para a próxima pessoa. E outra coisa, eu quero deixar aqui, só porque o tempo é rápido, só para dar conhecimento a todos de vocês Desculpa aí. interromper, Sérgio. É? Meire Já Silva deu? tá presente. Ah, já tá Aê, presente. Meire Silva, parabéns. Parabéns, Ó, ganhou um Só deixar óculos de ganhei. sol. Deixou um Ela ganhei, deixou né? mas É. ela tá presente. Tá presente, né? Legal. O joinha. Isso. Deixar aí, dar conhecimento a todos os companheiros que a gente já estamos, a nossa pauta da convenção coletiva área Reduc, né? Todos os anos a gente dá um prazo até o dia 10 de novembro para as pessoas mandarem, né, alguma sugestão que querem que coloque na pauta. Então até o dia 10 de novembro para a gente poder dar encaminhamento, tá? Então a doutora Karina está com a oportunidade, porque ainda tem muita coisa ali. Vou só me despedir Né? aqui de vocês, tá, gente? Muito obrigado, Muito obrigada tá? aí, ó, Tchau, companheira tchau. Meire. Muito Só obrigado, informando tchau, que ela tchau. quer pegar, né? Se ela quer vir Isso, aqui ou isso. pegar lá, não é isso? Obrigado, tá? Obrigada aí. Obrigado. Então, Tchau. voltando aqui, né, ao nosso tema de horas extras, a gente quer só passar para você, trabalhador e trabalhadora da construção Falou, civil. desculpa interromper, falou que pega na Reduc. Pega na Reduc, Isso, né? Então, ok, beleza. Meire vai pegar na Reduc. Beleza. Perfeito. Separar aqui o óculos A dela. partir de ela ganhou. amanhã já pode retirar nessa. Amanhã já. Vai ficar no caminhão, Amanhã, né? né? A gente Isso tá lá. aí. Estamos lá. E dizer a vocês que esse tema, a hora extra, ele é muito importante, né? E eu estava aqui falando das consequências, né, que o empregador ele sofre por não registrar o ponto. E você, trabalhador, se você está trabalhando hoje e fazendo horas extras e não está recebendo corretamente por essa sua jornada que você está prestando habitualmente, você pode sim entrar em contato com o departamento jurídico do sindicato, com a diretoria. A gente tá falando com a empresa, a gente está mandando ofício, se for o caso, né? A gente está buscando resolver de forma administrativa e se não houver como, a gente vai ter que entrar com uma medida judicial, uma ação, né, na Justiça do Trabalho, para que a empresa ela regularize esse pagamento das suas jornadas, né, extraordinárias, porque é um direito seu. Se você faz uma jornada extra, né, você trabalha além do seu período, você tem o direito de receber por ele. E, doutor Hernandes, conclui aqui para a gente falando, né, a nossa conclusão sobre as horas extras, por favor. Certo, certo. Então, as horas extras são uma forma de compensar o trabalho que dedica mais tempo do que o previsto ao seu serviço. No entanto, em excesso, elas também podem trazer consequências negativas para a saúde, a qualidade de vida e a produtividade. Por essa razão, é importante que o empregador respeite os limites legais e as normas coletivas de trabalho. Também é necessário que o empregado saiba dos seus direitos e deveres relacionados à jornada de trabalho. Além disso, é essencial que ambos busquem um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, garantindo o bem-estar pessoal e profissional. Agora eu gostaria de deixar uma recomendação, Pois não. a seguinte, conforme nós falamos, né, anteriormente, tem um trecho aqui, sobre a repercussão ou integração das horas extras nas verbas trabalhistas. E aí, o que é necessário para fazer o cálculo? E tem gente que acaba não seguindo essa orientação. Precisa de ter os contra-cheques, né? Para saber a quantidade de horas,
que foram... Não jogue fora trabalhador, por favor. Então, o contra-cheque é um documento importante, né? Muito Recebi o salário, isso aqui já não serve mais, vou jogar fora. Não, vai colocando lá numa pastinha, abre uma pastinha e vai colocando a documentação até lá. para fins previdenciários. Também. Se não houver o recolhimento ali, tem um desconto e o empregador não repassa o INSS. Aí depois vai lá buscar a aposentadoria e INSS. Olha, tem um período aqui que nós não recebemos a contribuição. Aí o trabalhador pode comprovar, mas está aqui o desconto, nos contra-cheques. Né? Então também é útil para essa finalidade. Muito bom. Então, para calcular aí, a média de horas extras, o sindicato, né, vai necessitar dos contra-cheques para poder saber a quantidade de horas extras e calcular a média, e a média, então, ela é integrada aí nas férias, no 13º, no aviso. Aquele que recebe, né, muitas das vezes através de aplicativo, né, está muito comum dessa maneira, o trabalhador não receber mais em papel o contra-cheque, mas ele visualizar através de um aplicativo ou de um site, o site da empresa, também está sendo muito comum dessa maneira. Então, o que o trabalhador tem que fazer? Baixar o arquivo, né, do contra-cheque e guardar no celular ou no computador, no pendrive, né, e ir armazenando esses documentos para poder, lá na frente, se houver algum erro ali no cálculo das verbas rescisórias, então, ser possível ali calcular a média com base nos contra-cheques, tá bom? Então, essa recomendação é muito importante, porque muitas das vezes o trabalhador só se atenta a isso para o final do contrato e já é tarde demais. Muitas das vezes não tem mais acesso ao site, já está tudo bloqueado, o aplicativo está bloqueado, o trabalhador não consegue mais ter acesso aos contra-cheques. Então, é bom que o trabalhador saiba disso e passe a guardar os contra-cheques durante o contrato. Muito importante. Léo, tem alguma coisa, Léo? Não? Então, gente, além disso, né, doutor Hernandes, eu vou deixar aqui uma questão, tá? Porque você, trabalhador, além de você esteja passando por algum problema nessa situação, né, de não estar recebendo suas horas extras, lembre-se de uma coisa: para que você entre, né, com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, para comprovar, né, a sua real jornada de trabalho, por exemplo, que você fazia horas extras, no caso, quando a empresa ela não te fornece, né, o ponto, né, nenhum tipo de registro, ou então isso acontece muito em pessoas que estão buscando até o vínculo de empregatício, o vínculo de emprego, que não foi registrado em carteira. Você deve sim se ater a ter testemunhas, tá? Pessoas que trabalharam com você, que viram você prestando esse labor extraordinário, tá bom? Então, é a principal prova para você conseguir, junto à Justiça do Trabalho, comprovar que efetivamente você trabalhou, que você prestou serviços além da sua jornada de trabalho. Nós tivemos aqui um caso interessante de uma empresa que ela não pagou as horas extras no último mês de trabalho, né? Embora tivesse fornecido o ponto eletrônico de todo mundo. E agora nós entramos na Justiça cobrando, né? Nós tínhamos entrado com uma ação coletiva, porque ela não tinha pago as verbas decisórias. E depois nós entramos na Justiça cobrando esse labor extraordinário de cada trabalhador que não foi pago, né? Não só dessa, como teve uma outra empresa também, foram duas, inclusive. E o que acontece? A gente está conseguindo, né, ganhar esse labor extraordinário para os trabalhadores. Porque a empresa ela não pagou, mas ela juntou o ponto. E por ela estar sendo revel, né, na Justiça do Trabalho, a gente está conseguindo, mesmo quando o trabalhador não está levando testemunha nas audiências, nós estamos conseguindo reverter essa situação para o trabalhador. Mas é de grande importância porque na maioria dos casos as empresas comparecem às audiências, as empresas contestam isso. Então, que você, trabalhador, lembre que você também tem que ter seus contra-cheques, se for no caso de uma empresa que esteja anotado corretamente a sua carteira de trabalho, você tem que ter os contra-cheques, né, para a gente estar conferindo aqui no sindicato se foi pago hora extra ou se não, se ela repercutiu corretamente no DSR, e na dispensa também para a gente estar conferindo, né, se no TRCT, se ela repercutiu sobre as verbas salariais que são necessárias, tá bom? Outra situação é justamente essa: se você fez, tenha testemunha, tenha um colega que presenciou, não é ouvir dizer,
Testemunha nunca é ouvir dizer, gente. Ouvir dizer pela boca do colega que ele fez horas extras, que ele trabalhou em tal lugar, que aconteceu esse problema com ele. Não. Toda testemunha na Justiça do Trabalho é a pessoa que presenciou o fato, que estava ali no dia a dia com ela e também sofreu esse abuso, ou então prestou serviços também, né, lá naquele local e no mesmo horário de trabalho, tá? Essa aqui é a dica que eu dou para vocês hoje. Espero que a gente tenha conseguido sanar aqui as dúvidas sobre hora extra, tá bom? E agradecer aí a presença e a audiência de vocês aqui na rádio. Alguma interação, Léo? Não, pode seguir. É isso aí, eu quero também deixar aí, esclarecer que hoje, que eu sempre falo sobre as clínicas, né, mas o horário já se foi, eu vou falar dos serviços disponíveis na sede aqui do Citicom, totalmente gratuito para vocês associados e dependentes. Atendimento odontológico. O horário do atendimento odontológico na sede do sindicato, segunda, terças e quinta-feira, conforme tabela abaixo, né? De segunda a quinta, de 8 a meio-dia e de 1 às 17, né? Tem a doutora Mônica. Temos o consultório de fisioterapia, atendimentos da seguinte forma: terça e quinta-feira, das 8 horas às 15 horas. Período de sessão, 30 minutos. Tipos de atendimento: fisiomotora, fisioterapia analgésica, muscular, articular, pós-operatória, ortopédica, tratamento para artrose e tratamento de coluna. Temos também contato para o agendamento, 3658-9930, ramal 204. Temos também atendimento jurídico, de segunda a quinta-feira, né, das 8 às 18, sexta-feira das 8 às 17 horas, tá? Para os associados e seus dependentes. E dizer para todos vocês que já estamos chegando no final do nosso programa, né, agradecer a todos vocês, né, que participaram do programa, para poder a gente contribuir e vocês falarem com os colegas para que na próxima quinta-feira se multiplique as pessoas para a gente poder conversar aqui, tá bom? Doutora Karina está com a palavra. Obrigada, a gente queria agradecer. E você também, trabalhador e trabalhadora, que você tem qualquer dúvida, não deixe de estar buscando aqui, tá? O Departamento Jurídico do Citicom, o Departamento de Previdência também, com a doutora Paula, quem precisa fazer contagem, quem quer saber, se instruir como agir com relação ao auxílio doença, negativa, né, de um benefício, o que você precisar, o sindicato está aqui para te orientar, tá bom? Departamento Jurídico, eu sou a doutora Karina, estou aqui, né, às terças, quintas e sextas, e o doutor Hernandes está aqui às segundas, quartas e quintas, tá bom? E a doutora Paula também aqui no departamento e orientando sobre as questões previdenciárias, tá? Não deixe de buscar o seu direito. Se você tiver qualquer dúvida sobre acidente de trabalho, sobre assédio, sobre hora extra, fazer qualquer denúncia, não deixe de buscar o auxílio do seu sindicato. Nós estamos aqui para orientar e trazer informações para você. E também, caso vocês queiram saber de algum tema que a gente ainda não falou aqui na rádio, que vocês estejam querendo saber, ter mais curiosidade, manda pra gente aí que a gente vai tentar colocar aqui na rádio e trazer e tirar todas as dúvidas sobre um tema. Tragam temas também pra gente, né, doutor Hernandes? Sim. Que, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o tema de hoje, pode apresentar na próxima live, tá? Tá ótimo, que a gente esclarece. Exatamente. Então, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, né? E até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Sergião, só antes de encerrar, uma interação que veio ontem no Telegram, o pessoal perguntando sobre se tem alguma notícia sobre a reunião do sindicato com a patronal, alguma notícia sobre o dissídio. Da Constituição Civil Leve? Isso. A gente até falou aqui, pode Nós temos repetir falado, também. Doutor Hernandes, dá esse esclarecimento que fica melhor. Isso, eu passei até o andamento, né? Mais cedo. A gente vai passar em andamento para essa pessoa que teve isso, tá? Então, foi feita, né, aquela audiência, né? Sim. Lá no Sejus. Sim. Foi na semana passada, Sim. inclusive. E aí compareceram o Citicom e o Sincocimo, né, que é o sindicato patronal, que representa as empresas, né, no setor da construção civil leve. E aí o Sincocimo apresentou uma proposta, né, estabelecendo lá, sugerindo, né, os pisos salariais, né, para os profissionais constantes lá da Convenção
vencida. E aí ficou de encaminhar para o Sitcom, e essa tabela chegou, né? Essa sugestão do 5 chegou, já está em análise pelo Sitcom. Recentemente, nós então solicitamos ao 5 a realização de uma reunião, que já está agendada para a próxima quarta-feira, dia 6/11, por videoconferência, né? Sim, sim. O 5 sugeriu que a reunião seja realizada por videoconferência. Sim. Então, as partes já estão em tratativa, né? Para que chegue a um denominador comum em relação ao piso salarial, que é o que falta para que essa negociação seja encerrada e venha em seguida aí a convenção coletiva de trabalho. Independente dessa negociação, né, que já está sendo feita entre os sindicatos, o Sejus reagendou a próxima audiência, né, para o dia 3 de dezembro de 2024, às 10 horas. Então, vai haver outro encontro aí entre os sindicatos e o Sejus, onde participa lá como a mediadora, a desembargadora, né, para que ela possa também ajudar a construir uma solução aí em relação ao reajuste salarial do setor da construção civil leve. Tá bom? Esse é o andamento aí dessa negociação. E para potenciar, Sérgio, outra dúvida que veio do pessoal sobre aquela vaga que você divulgou da litorânea. O pessoal estava perguntando se é dentro da Reduc. Não, essa litorânea não. Só para informar que o que acontece, né? Eu até falo com o Léo, porque a semana toda eu leio os jornais, né? Que é importante todos os sindicatos, a gente está sempre vendo os jornais, então algumas oportunidades que aparecem nos jornais, que nem todo mundo, né, compra jornal, e quando chega a matéria de edital, só vem você comprando mesmo, no celular não vem. Então a gente informa para os trabalhadores. Então tinha uma oportunidade de trabalhadores de, qual o nome mesmo? PCD. PCD, né? Por algumas funções para trabalhar dentro da construção civil, auxiliar. Então a gente encaminha. Mas aí é com a empresa. Aí tem o e-mail da empresa, deixa bem identificado. A gente pega essa oportunidade, porque eu li o jornal todo dia no físico, e passa para o trabalhador. Entendeu? Que muitas vezes ele está, mas as pessoas ligam aqui para o sindicato, sabe onde tem CPD? Tem, ele aparece no jornal, eu encaminhei, tá? Então é tudo, tá? Pelo e-mail da empresa, tá, Léo? Obrigado aí vocês que participaram do programa, tá? E a gente estamos terminando, tá bom? É isso aí. Boa tarde a todos e até na próxima semana. Boa tarde, Isso, boa tarde. boa tarde. Tchau, tchau. Agora sim, tchau.